Deu certo. Deu certo, consegui. Isso, no telefone da Rosângela, minha mulher, porque no meu não entrou. Tem algum problema aqui no Não meu. conseguiu, né? Mas felizmente deu certo. O senhor vai Muito preferir ficar com obrigado a pela câmera assim paciência. ou vai virar a câmera? Tá ruim. Posso ficar assim, não? Tá ruim. Se Olha, você Tá quiser, deitado. mas é melhor Vou botar virar. em pé, vou botar em pé. É. Tá bom. Ok. Ótimo, estamos conectados. Então, para quem está nos acompanhando aqui na página do 180 Graus no Instagram, nós vamos conversar com o candidato homologado pela Unidade Popular, candidato Pedro Laurentino. Muito boa noite, né, por estar aqui conversando com os nossos internautas. Muito boa noite, Apoliana. Muito obrigado pela paciência. Peço desculpas aí pela dificuldade, mas eu acho que não foi um problema só meu, não. Acho que meu telefone teve algum não conseguiu entrar ao vivo. E eu estou aqui com o telefone da minha mulher. Mas o muito obrigado importante é que nós convite, solucionamos. Tá bom. Só lembrando, as regras da nossa entrevista são muito simples. Nós teremos, a partir da primeira pergunta que eu lhe fizer, passaremos a contar 30 minutos. Será o mesmo tempo cedido aos demais candidatos, certo? E o tempo de resposta é livre. Aí o senhor, aproveitando o tempo, pode responder sobre mais temas. Não é? Alguma dúvida sobre a nossa entrevista? Nenhuma dúvida. Vamos lá, vamos começar. Ok, vou já preparar meu cronômetro aqui. A minha primeira pergunta, na verdade, é um pedido para que o senhor se apresente para os nossos internautas e conte por que o senhor decidiu entrar nessa corrida aí pelo Palácio da Cidade. Pois não, eu sou Pedro Laurentino, sou poeta, eu tento ser poeta, tenho 4 livros de poesia escritos, o último saiu ano passado. Sou trabalhador do Serviço Público Federal, concursado, Tribunal do Trabalho, sou sindicalista e sou coordenador do Comitê Memória, Verdade e Justiça de Teresina. Sou formado na Universidade da Vida, sou um cidadão do mundo, amante da liberdade e inimigo da injustiça e do fascismo. Eu aceitei o convite do meu partido, que é um partido novo, o Partido da Unidade Popular. Foi fundado no ano passado, depois de 2 anos de uma luta intensa, honesta, discutindo com o povo nas ruas, conseguiu cumprir todas as metas que são metas duras da Justiça Eleitoral. Em 2 anos nós amealhamos 1.200.000 assinaturas discutindo com o povo, não tem cartório eleitoral metido no meio, não tem robô, foi povo discutindo mesmo, não tem dinheiro de empresário, é uma militância nova, jovem, eu sou, digamos, jovem há mais tempo, mais experiente desse partido, e fui convidado por essa juventude, por esse partido, para enfrentar a situação de Teresina. Primeiro, para colocar essa questão do fascismo, como o combate ao fascismo, como uma luta nacional. A eleição é municipal, mas essa luta não pode falhar. E segundo, para que o povo de Teresina possa, de fato, ter direito à sua cidade. Cidade é para poucos e é preciso que esteja para muitos. Então, por isso, nós estamos aqui acreditando nessa juventude e indo para a luta para disputar essa eleição. Tenho aberto as minhas entrevistas e será o cronograma assim com os demais, justamente perguntando sobre essa excepcionalidade de uma eleição em meio a uma pandemia e que, para o próximo ano, trará grandes desafios. Nós já temos desafios a enfrentar, mas o próximo prefeito terá um desafio muito grande, que nós teremos a retomada de diversos serviços na integralidade. E como o senhor pensa a cidade no enfrentamento a esse pós-pandemia, se é que a gente pode falar assim, em especial na área da saúde e na retomada da economia? Muito bem, Pauliana. Primeiro, a gente quer manifestar aqui o nosso sentimento de dor, de luto, de tristeza pelas quase 140 mil vítimas que nós temos no Brasil. Em 6 meses morreram 140 mil brasileiros e brasileiras. Só para ter uma ideia, na Guerra do Paraguai, que foi o último grande conflito que o Brasil, armado que o Brasil participou, morreram em 6 anos cerca de 50 mil brasileiros.
agora em 6 meses morreram quase 3 vezes mais. E nós temos um presidente que diz que isso é uma gripezinha, é uma questão menor, debocha das vítimas, e nós temos exatamente que ser o contrário. Ele devia estar comandando esse país no sentido de amenizar a dor e procurar saídas. Quando começou a pandemia, as pessoas diziam, depois da pandemia, o mundo vai ficar mais solidário, as pessoas vão ficar mais irmanadas. Isso não é verdade. O sistema capitalista é um sistema voraz. Durante a pandemia, a grande maioria do povo empobreceu muito mais, enquanto a pequena cresceu a sua renda. Os 42 milionários do Brasil aumentaram em cerca de 180 bilhões de reais a sua renda, enquanto nós temos 40 milhões de desempregados e 50 milhões de brasileiros recebendo agora R$300 de auxílio emergencial. Como enfrentar essa situação? Primeiro, com investimento público. Nós não saímos da situação de recessão, nós não sairemos da situação de desemprego, nós não sairemos da situação de empobrecimento da população se não tiver investimento público. E o governo está agindo exatamente o contrário, retirando dinheiro público da produção e colocando para os rentistas, para o capital financeiro, que não produz uma só cabeça de alfinete. Quer dizer, é preciso que tenha dinheiro na produção. Nós temos quase 50% do orçamento da União apropriado para pagar título da dívida pública. É preciso que esse dinheiro venha para a produção, é preciso que esse dinheiro venha para fazer com que a economia venha girar, por exemplo, para construir habitações para o povo. Aqui em Teresina nós temos um déficit de 32 mil famílias sem teto, morando de favor, morando em barracos, pagando caríssimos aluguéis. E, na nossa opinião, esse recurso tem que dispensar o intermediário do empreiteiro. Nós temos que fazer mutirões pela moradia, mutirões habitacionais. O empreiteiro come de 30% a 40% dos recursos públicos nas obras que ele faz. 20%, 25% para a taxa de administração e para o seu lucro e 10%, 15% para financiar a campanha do deputado que conseguiu a obra. Nós temos que fazer uma contratação direta com a população, construir casa, a pessoa trabalhar para construir sua própria casa. É diferente de construir, por exemplo, um arranha-céu, onde ele sabe que nunca vai morar e que talvez ele vai entrar nesse arranha-céu apenas na condição de vigia ou de porteiro. Então, é o investimento na economia, é recurso público, e um prefeito tem esse papel. Prefeito não é cargo decorativo, prefeito não é gerente, porque quem precisa de gerente é banco, prefeito é cargo político. E tem que pressionar para que os recursos cheguem e a gente consiga fazer com que Teresina saia dessa pandemia, enfrente essa recessão, gerando emprego e fazendo com que a economia volte a girar em nossa cidade. Tem uma pergunta aqui, eu estou vendo até que ele está online, que é o Chico Filho. Ele perguntou, o candidato, para o senhor, quais são as alternativas que o senhor tem para a cidade a fim de melhorar a mobilidade urbana. Grande Chico Filho, um abraço, companheiro do Partido Comunista Brasileiro. Assim, transporte coletivo. O transporte coletivo, o transporte público, ele é um direito constitucional, um direito social. Porque ele é um direito que assegura outros direitos. Para você ir ao trabalho, para você estudar, para você ir e vir, você precisa do transporte coletivo, público. E isso é responsabilidade da Prefeitura, que transferiu essa responsabilidade para o setor privado, mediante concessão, permissão. Primeira coisa com relação ao transporte público de Teresina, que está um caos, é que a Prefeitura passe a se assumir enquanto autoridade maior do sistema. O SETUT manda hoje no transporte coletivo muito mais que a própria Prefeitura. A Prefeitura está encolhida, acovardada. Se você quiser resolver uma demanda no transporte coletivo de Teresina, é melhor você procurar diretamente o SETUT do que procurar esse trânsito. Então, a primeira coisa é mudar a postura do poder público. O poder público avocar para si a responsabilidade de fazer com que ele seja autoridade maior. Por exemplo, os ônibus têm uma planilha de horário, não cumprem. A Prefeitura não multa, não fiscaliza, não faz nada. Nos horários de pico, o ônibus até que chega na hora, mas nos horários de entre pico, o ônibus passa uma hora e meia, não cumpre. E essa planilha não é cumprida e a Prefeitura não fiscaliza. Nós temos aqui no transporte público de Teresina motoristas e cobradores trabalhando sem sequer receber o auxílio alimentação. Nós temos um candidato que é cobrador de ônibus, o companheiro Carvalho, que está praticamente com o salário reduzido à metade, trabalhando sem que a Prefeitura faça nada.
No momento que você faz o contrato de concessão, você exige que pelo menos a empresa cumpra com as obrigações trabalhistas com seus trabalhadores. Durante a pandemia foi retirado, inclusive aqui em Teresina, o direito à meia passagem, como se estudante só fosse estudante enquanto estivesse na escola. Estudante é estudante durante o período da aula normal, é estudante durante as férias, quer dizer, é estudante porque ele está numa situação que não participa ainda do mercado de trabalho. Por isso que tem que ter esse auxílio. A prefeitura retirou a meia passagem do sistema. No momento não está, a AMES está brigando da justiça para que seja devolvido esse direito à estudantada. Nós temos em Teresina um terço da população que ganha até R$14 por dia. Essa população não tem sequer assegurado o direito de ir e vir, porque a passagem é R$8 para ir e voltar, e a oferta de bens e serviços está toda concentrada no centro da cidade. Eles precisam vir, mas não podem vir. E a prefeitura não tem sequer a hombridade ou a iniciativa de dar passe livre para o desempregado e para o estudante de escola pública. Então, o Conselho Municipal de Transporte só funciona para referendar os aumentos que a prefeitura e que os empresários querem. Então tem que ser diferente. Quer dizer, o conselho tem que ser um conselho popular, um conselho forte, para discutir a política não só do transporte, mas da mobilidade como um todo. E eu acho que a gente tem que mexer no seguinte vespeiro também na cidade, que é a quantidade de veículos particulares, exigência das empresas, da indústria automobilística do mundo todo. Aqui em Teresina nós temos cerca de um veículo para cada 2 pessoas, 2 habitantes, isso considerando o carro e considerando as motos, a motocicleta, quer dizer, e não tem mais lugar para andar carro na cidade. Então nós temos que começar a discutir a possibilidade, inclusive, de você inibir, proibir a circulação de veículos particulares no centro da cidade. Não só ter uma faixa exclusiva para os ônibus, mas ter todo o centro da cidade, para que os ônibus, para que os táxis, para que as ambulâncias, para que aquele que anda no transporte coletivo, que de fato favorece a maioria da população, possa circular. Eu acho que isso é uma política... rodízio? Olha, o rodízio pode ser, mas o rodízio foi feito em São Paulo, não resolveu. Diminuiu, arrefeceu, mas não resolveu. Eu acho que a política, de fato, é você começar a proibir, a inibir com que os veículos particulares circulem no centro da cidade, que se transformou num grande estacionamento. Hoje, todo imóvel da cidade, até os imóveis históricos, patrimônio histórico, são utilizados para ser estacionamento de carro. Isso a gente não está propondo fazer de imediato, mas um conselho de transporte e mobilidade popular, quer dizer, onde tem a participação de trabalhadores, de estudantes e dos empresários também, possa discutir uma política de fato de mobilidade. E, por último, a questão do metrô. Quer dizer, não é uma atribuição da prefeitura, do governo do estado, mas a prefeitura tem que entrar nessa disputa, botar o dedo nessa ferida, porque a interligação, por exemplo, sul, centro e norte, via ali, beirando o rio Parnaíba, pode perfeitamente ser uma alternativa para você melhorar o sistema de transporte. Hoje nós temos uma interligação apenas na via na zona sudeste para o centro de Teresina. Então são coisas que nós temos que pensar para que essa cidade volte a andar, mas priorizando principalmente o transporte de massa. Dentro do sistema Integra, esse processo que foi feito, como é que o senhor avalia o processo do sistema Integra em si? É um sistema que desintegrou. A reclamação é genérica, generalizada. As pessoas que demoravam 40 minutos ou 1 hora para chegar ao seu destino, hoje estão demorando o dobro do tempo. Quer dizer, a prefeitura aproveitou recursos federais, fruto daquela mobilização de 2013, onde o governo federal terminou investindo recursos na mobilidade, no transporte, quer dizer, fez um bocado de elefante branco, bonitos, mas que de fato de pouca praticidade. Quer dizer, o sistema não integrou, o sistema desintegrou, quer dizer, as pessoas reclamam e reclamam com razão, quer dizer, o direito de você poder ter mobilidade, chegar ao seu destino de maneira mais rápida, eficiente e de maneira prática, quer dizer, ele não existiu nesse sistema Integra. Então, isso aí foi uma bola fora que a prefeitura fez. Uhum. Outra pergunta que chegou aqui do Pedro Kardec, que foi também mandada lá nos comentários. Ele perguntou quais são os planos e políticas do senhor candidato para enfrentar problemas sociais como a violência e as drogas.
Pois não, Pedro, grande companheiro Kardec, meu xará e camarada de luta. Primeiro, Pedro e Poliana, a gente há de convir uma coisa: ninguém nasce bandido, ninguém nasce violento, ninguém nasce marginal. Isso é uma questão cultural, você adquire. O ambiente que você vive, o desregramento familiar, quer dizer, a falta de oportunidade, a injustiça, leva a pessoa a se caminhar pelo lado da marginalidade. Então, nós temos aqui em Teresina 40% dos jovens de 15 a 17 anos que nem estudam nem trabalham. Então, veja só, o fuzil do traficante encontra um caminho fértil para chegar e arrebatar essa juventude para o tráfico de drogas. Então, está faltando o braço da oportunidade. Claro que a repressão, não deve acontecer, mas está faltando o braço da oportunidade. E aqui nós já fizemos essa denúncia e reafirmamos. O secretário de Segurança Pública, que é candidato, ex-secretário, que é candidato a prefeito, ele exibiu uma foto pisoteando no pescoço de um jovem negro da periferia, quando já estava sob a custódia do Estado, estava deitado no chão, como um troféu. Quer dizer, e esse pé é um pé fascista, é um pé racista, é um pé preconceituoso, porque nós nunca vimos o secretário de Segurança pisar, usar a expressão nordestina, piauiense, no cangote dos filhinhos de papai, filhos de desembargador, de magistrado, de juízes, de deputados, de senadores, de vereadores, que fazem arruaça na cidade de Teresina, que promovem pegas noites adentro, que botam a vida das pessoas em jogo, que consomem e vendem cocaína, que matam as mulheres e as namoradas, pelo simples fato de não quererem mais namorar com eles. A atitude do secretário é outra, é uma atitude mansa. Então não é o pé racista, tem que chegar ao braço da oportunidade em primeiro lugar, para que essa juventude tenha oportunidade de trabalho, de estudo, de cultura. Tem gente a fim de fazer coisa boa nessa periferia. Quer dizer, mas aquela história, você está no ócio, você não tem o que fazer, você precisa botar dinheiro em casa e termina sendo desviado por caminhos que não deveriam. Não é verdade que Teresina, que o Brasil prende pouco. Não é verdade. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. O problema é que o preso, o presidiário, que o pequeno delito, ele entra na cadeia, ele sai de lá traficante, porque quem manda nos presídios do Brasil é o crime organizado. Então nós temos que investir na escola, uma escola boa, uma escola de qualidade, uma escola transformadora, uma escola em tempo integral, sonhada lá pelo Darcy Ribeiro, executada pelo Brizola, e que depois foi esquecida no Brasil, abandonada no Brasil. Porque a criança que está um turno na escola, no outro turno ela está em contato com a rua, às vezes o pai não está em casa, a mãe não está em casa, está trabalhando, e a rua às vezes é um caminho sem volta. É por isso que é importante você investir nas causas e não nas consequências da violência. Certo? Então, esse é o caminho para você ter Teresina, de fato, é uma cidade violenta. Nós temos 40 homicídios por 100 mil habitantes. Quer dizer, isso é bem acima do que se chama de uma violência epidêmica, que seriam 10 homicídios por 100 mil habitantes. Mas, assim, não adianta enxugar gelo matando a população pobre. É preciso que você evite que se formem novos marginais, novos traficantes, e que essa juventude possa, de fato, conseguir satisfazer as suas necessidades trabalhando e produzindo. Certo. Teresina é um polo de saúde reconhecido não só aqui para as cidades do interior do estado, mas também de outros estados aqui vizinhos, do norte do país, por exemplo. Agora, essa questão de ser um polo de saúde compromete muito do orçamento público da cidade e ocupa leitos também que brigam que deveriam ser utilizados pela população aqui da cidade, que sofre com essa falta de leitos, ainda antes da pandemia, né? Nós tivemos essa evolução de leitos, mas ainda é um problema antigo. Como é que o senhor pretende atuar junto ao governo do estado na questão dessa coparticipação, desse cofinanciamento que tem entre o município e o estado, para melhorar essa situação de Teresina e nós não termos um orçamento tão comprometido com o atendimento de pessoas que vêm do interior e outros estados também? Há uma certa lógica de que o SUS ele tem um valor fixo para o município para atender a população do município, e você termina atendendo populações do interior e de outros estados e não tem recurso suficiente para isso. É diferente, por exemplo, do Fundeb. O Fundeb acompanha o aluno para onde ele for. Se o aluno sair de Teresina e for para o interior, o dinheiro vai lá para a prefeitura do interior. Quer dizer, essa lógica do SUS não existe.
e tem uma certa lógica, isso aí tem de fato uma certa lógica. Agora, e precisa ser resolvido. Eu acho que se você consegue essa alternativa de que o SUS ele acompanhe também o paciente, quer dizer, o valor do SUS acompanha o paciente, o valor fixo, quer dizer, como é o Fundeb, eu acho que você teria uma maneira de enfrentar. Agora, a gente queria, na questão da saúde, primeiro reforçar que nós somos defensores da saúde pública e do SUS, em primeiro lugar. Essa pandemia, inclusive, é um exemplo claro de que, se não fossem os enfermeiros, os médicos que trabalham no serviço público, o SUS, a situação estaria bem pior do que já está. Não foi o setor privado que resolveu a parada. Quem enfrentou e quem resolveu, inclusive, muitos médicos botaram a própria vida em jogo, e enfermeiras também, foram do SUS, e isso precisa ser fortalecido. Diferentemente, inclusive, de países da Europa e dos Estados Unidos. Lá não tem esse sistema único de saúde como nós temos aqui. Isso é um avanço que precisa ser preservado e precisa ser avançado. Segundo, nós somos totalmente contra essa questão da parceria público-privada que a Prefeitura está fazendo e o Governo do Estado também para gerir as unidades de saúde, certo? Porque o setor privado não é uma alternativa para nós. Nós temos o exemplo agora do Rio de Janeiro. O governador está sendo caçado lá exatamente porque a parceria público-privada lá que cuidava da saúde, ele meteu a mão no dinheiro público. Lá na Paraíba também o governador foi acusado porque a parceria público-privada utilizou recursos do SUS para desviar e para fazer enriquecimento ilícito. Então a alternativa não é você fortalecer o segmento, o setor público. Quer dizer, há uma tentativa clara no Brasil de você diminuir a importância do setor público com o argumento falso de que nós temos uma máquina inchada, nós não temos Estado demais. Para o povo, nós temos Estado de menos. É preciso mais Estado para ter uma escola de mais qualidade, para ter um atendimento da saúde com mais eficácia para a população. Mas é isso, é reforçar o SUS e, de fato, ter uma política para você ter o recurso do SUS que compense aqueles pacientes que vêm de fora de Teresina. Só lhe informar que nós entramos nos 10 minutos finais da nossa entrevista já, tá bom? Só para fazer esse aviso. Ok. Com a reforma da Previdência que foi, com as novas regras previdenciárias que foram aprovadas no Congresso, estados e municípios tiveram essa obrigação de realizarem as mudanças previdenciárias no município e nos estados. No caso de Teresina, como havia, à época, uma situação, e há ainda uma situação de certa tranquilidade nas contas previdenciárias do município, essa discussão fica a partir de 2021. Como é que o senhor pretende tratar essa questão de uma reforma previdenciária, de mudar as regras previdenciárias dos servidores do município? Pelo contrário, a reforma da Previdência foi uma agressão ao trabalhador do Brasil e ao trabalhador do Piauí. Teresina, de fato, não fez e nós não iremos fazer reforma da Previdência. Pelo contrário, é preciso que o assalariado, o aposentado, tenha a integralidade dos seus salários quando se aposenta. Não faz sentido você viver com o salário a vida toda e chegar aos 65, 70 anos de idade, ao se aposentar, você vê reduzido em 30%, 40% aquilo que você ganha. E você dificultar ainda mais a pessoa se aposentar. A reforma do Bolsonaro foi uma reforma, quer dizer, que procurou fortalecer o setor financeiro. Quer dizer, hoje, quem ganha um pouco mais vai ter que recorrer aos bancos, à previdência privada, para poder garantir uma equiparação salarial quando chegar na aposentadoria. E isso aí só fortalece quem, de fato, procura se apropriar do dinheiro público para enriquecer cada vez mais. E nós queremos fazer uma crítica específica aqui ao governo do Estado, que conseguiu piorar a reforma da Previdência do Bolsonaro no conteúdo e na forma. Nós tivemos 6 meses brigando contra a reforma do Bolsonaro, retiramos coisas bem piores que estavam lá dentro, quer dizer, ela é ruim, mas ela era bem pior, e aqui no Piauí o governador, em apenas 3 dias, atropelou todo o processo, passou por cima, inclusive, dos seus ex-companheiros, da CUT, do Sint, que estavam lutando, e em 3 dias aprovou uma reforma onde o trabalhador assalariado, o aposentado, com até um salário mínimo, volta a contribuir com a Previdência. No plano federal, você volta a contribuir com a Previdência depois do teto do INSS, que é cerca de R$ 5.600.
Até lá você não contribui. Aqui no Piauí passa a contribuir a partir de um salário mínimo. Então nós não faremos reforma da Previdência, muito pelo contrário, a gente vai reparar injustiças que fazem com aqueles que passaram a sua vida toda trabalhando. Candidato, tenho feito essa pergunta, aos candidatos que estão conversando aqui com a gente. Como mulher e como maioria do eleitorado que somos, quais são as suas propostas para o atendimento à mulher, não só a mãe que precisa de uma creche junto com a família, mas a mulher empreendedora, a mulher em situação de vulnerabilidade? O que o senhor pensa? E para as mães também, na questão neonatal. O que o senhor pensa para a cidade, para o atendimento desse público? Primeiro, assim, a minha candidata a vice é Élica Ramona, é uma mulher, é negra, é pobre, foi coordenadora do DCE da Universidade Federal, é atualmente presidente da União Estadual dos Estudantes, aqui do Piauí. A gente tem a defesa de, por exemplo, construir, fazer centros de referência para mulheres que são agredidas, violentadas, tanto domesticamente como nas ruas. O atendimento à creche é importante, não está universalizada, pelo contrário, a mãe trabalhadora não tem onde deixar seu filho, e isso precisa ser resolvido. Quer dizer, as mulheres precisam ter direito a salário igual aos homens. Há uma discriminação muito grande. A estimativa que nós temos é que o salário das mulheres em Teresina corresponde mais ou menos a 65% ou 63% do salário dos homens, e se for negra, é um salário menor ainda. Então, essa questão tem que ter um olhar específico, um olhar especial para a organização, para a defesa dos interesses e da luta das mulheres, que são, sim, violentadas, que são mortas com feminicídio. Aqui em Teresina é uma cidade, e no Piauí como um todo, uma cidade de muito feminicídio, quer dizer, que matam as mulheres pelo simples fato de achar que elas são proprietárias dos homens, não são, têm a sua vida, precisa ser respeitada, e isso é um compromisso que nós temos. Essa luta feminina, a Élica também faz parte do movimento Olga Benário, que reverencia a Olga Benário, que foi assassinada ainda na década de 30, mulher de Luiz Carlos Prestes. Então, essa nossa luta é uma luta de compromisso com as mulheres de Teresina também. Hoje saiu a tabela lá do Tribunal Superior Eleitoral com relação à representatividade dos partidos, e a Unidade Popular, como já se era esperado, não vai ter aí o espaço de tempo de propaganda na TV. Como é que o senhor vê encarar uma campanha como essa, que já é curta, né, e sem esse espaço que é, de certa forma, importante para chegar à população? Apoliana, a vida nunca foi fácil para quem é de esquerda, para quem é sincero nos seus compromissos, para quem acha que é a militância, que é a organização do povo, o caminho para que o povo consiga a sua própria emancipação. Então, quando você parte para o mar, você não pode estar reclamando da tempestade, você sabe que ela existe. Então, nós estamos preparados para enfrentar da maneira que pudermos, essa questão numa situação de pandemia, onde você tem que tomar certas precauções. Quer dizer, eu faço parte, por exemplo, de grupo de risco, então, mas vamos para a rua, sim. Vamos fazer esse link com a população para tirar o atraso, mas nós queremos fazer algumas críticas que são necessárias nesse processo. Por exemplo, os canais de televisão, e agora mesmo domingo será um debate onde foram excluídos os 3 candidatos de esquerda, o P, PSTU e PCO, por não terem representação no Congresso Nacional. Quer dizer, a lei não determina isso, isso é uma decisão da emissora. E assim, como é que a UP poderia ter representação no Congresso Nacional se nós estamos disputando a nossa primeira eleição? Não tem o menor sentido. A não ser que a gente se transforme numa sigla de aluguel e vá comprar e vender mandatos federais, coisa que nós não faremos. Parece muito aquela história do jovem que procura o seu primeiro emprego. Então, você não vai ter seu primeiro emprego porque não tem experiência. Mas como você não vai trabalhar, você não vai ter experiência nunca e você vai viver desempregado. Então, é uma realidade que estão nos colocando e muito mais perigosa. Uma outra emissora, maior do que essa aqui do Piauí, decidiu que apenas os 4 candidatos melhores colocados na pesquisa serão chamados para o debate. Ora, o debate é um momento de confronto de ideias. Se esse argumento fosse levado, por exemplo, em 82, o Leonel Brizola não teria sido eleito governador do Rio de Janeiro. Ele estava com 3% das pesquisas e ele reverteu esse quadro nos debates, porque ele saiu bem. E agora o Sindicato dos Médicos do Piauí também decidiu que só vai chamar para o debate os 5%, os 5 melhores colocados na pesquisa. Do jeito que a coisa vai,
a gente vai terminar transferindo para os institutos de pesquisa, o Datafolha, Ibope ou todos ou outros, o direito de escolher quem são os próximos prefeitos e vereadores da cidade. Está errado, nós estamos protestando contra isso. Quer dizer, o confronto de ideias, como nós estamos fazendo aqui, é importante. O confronto com demais candidatos é de fundamental importância para que a população possa se esclarecer. Nós estamos voltando quase àquela época da ditadura, onde a banda O Traje a Rigor fez a música A Gente Somos Inútil. O povo está quase sendo inútil nesse processo eleitoral de 2020. O senhor tem 1 minuto e 24 segundos para fazer aí suas considerações finais dessa entrevista. Eu gostei muito da entrevista, gostei muito da entrevistadora, não conhecia, estou conhecendo agora. Eu acho que foi um papo bem legal para a gente colocar nossas ideias sobre Teresina, sobre muitas coisas, sobre as mulheres. E assim, nós vamos fazer nossa campanha domingo, nós estaremos fazendo um grito contra a fome, lá no mercado do Parque Piauí. Explodiram os preços dos alimentos, explodiram. O Brasil, quer dizer, e diminuiu o valor do auxílio alimentação. Então, enquanto o candidato oficial da prefeitura vai fazer uma campanha, iniciar sua campanha, fazendo uma carreata, queimando gasolina, porque eles têm dinheiro, nós vamos fazer discutindo com o povo a situação de carestia, da falta de dinheiro e da dificuldade de comprar os alimentos para botar na casa. Essa vai ser a nossa campanha e a gente espera que os espaços sejam reservados, preservados na imprensa, na mídia, como esse, para que a gente possa repercutir o que nós estamos fazendo. Muito obrigado ao espaço e a você e ao 180 graus.